E a palavra do Senhor diz: Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo e sai-lhes ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes respondendo disse: Não seja caso que nos falte também? E diante aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não os conheço. Vigiai, pois não sabeis nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus, igreja, pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e santificado seja o seu santo nome. A palavra do Senhor vai dizer aqui em Mateus capítulo 25 sobre a parábola das 10 virgens. Vale ressaltar que essa palavra é para cristãos. Essa é uma palavra que Jesus ele passou aos seus discípulos. Essa palavra, quando Jesus passou aos seus discípulos, ele queria ressaltar, era sobre os cristãos daquela época e da nossa época também. A palavra do Senhor vai dizer que haviam 10 virgens, todas virgens, e todas noivas de um só esposo. Mas a palavra do Senhor é clara em ressaltar que haviam 5 prudentes e 5 loucas. Loucas, insensatas, depende da variação da linguística da vida de cada um. Mas a palavra do Senhor diz que todas elas tinham azeite consigo, todas elas, e azeite significa o Espírito Santo. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que todas elas não tinham azeite em suas lamparinas, uma mais que as outras, mas todas tinham. Naquele momento, todas tinham. Mas antes de começar essa pregação, eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Se você soubesse que Jesus ia voltar amanhã, o que você faria de diferente hoje? Aleluia. Se você tivesse a certeza que Deus, nosso grande Salvador, que morreu por nós, com aquele grande, lindo e magnífico sacrifício, se Ele voltasse amanhã, qual o pecado que você deixaria hoje que você tem cometido? O que você deixaria de fazer? Você limparia as suas vestes? Esperaria seu noivo puro, branco, com as suas vestes imaculadas? Ou você continuaria do jeito para com a vida leviana? Eu acho que todos aqui nos limparia de verdade, só esperando o momento para Cristo nos buscar. Mas a palavra do Senhor diz em Mateus 25 que não sabemos a hora que o Filho do Homem há de vir. Devemos, igreja, estar sempre como a noiva imaculada de Deus. A noiva que não é violada, a noiva que não é suja. Aquela noiva que tem o seu vestido branco, limpo e impecável, sem mancha nenhuma. Só esperando o tardar do nosso noivo. Porque é muito fácil, igreja, se nós soubéssemos o dia que Jesus ia voltar para nos buscar. Levaríamos uma vida sem compromisso? Uma vida de pecado? E no último momento, a gente ia se limpar e esperar. E assim, se a gente soubesse a hora da nossa morte, a gente também viveria uma vida e no último tardar a gente se limparia. Mas não é assim que nós sabemos. Não sabemos o nosso dia de amanhã. Não sabemos se iremos acordar respirando. Não sabemos se amanhã nós vamos abrir os nossos olhos. Em que lugar nós estaremos? Se é com Cristo? Essa palavra, igreja, ela foi a minha segunda pregação quando eu comecei a pregar 3 anos atrás. E depois eu nunca mais preguei ela. E quando eu preguei ela lá atrás, eu tinha uma visão diferente do que eu tenho hoje. Mas eu sempre soube que essa palavra era uma palavra para crente. Porque essa palavra ela não fala de salvação, ela fala de reino dos céus. Aleluia. Um cristão, ele tem que saber a diferença entre reino do céu e salvação. Reino dos céus não é salvação.
como cristãos daqui da Graça Reino, nós não só queremos alcançar a nossa salvação, mas sim reinar com o Todo-Poderoso. Aleluia. Porque Jesus ele não sacrificou só para te salvar. Ele sacrificou para você governar junto com Ele. E é isso que é a palavra do Senhor. Jesus ele veio e ele falou no reino dele. O reino dos céus ele será semelhante às 10 virgens. E a palavra do Senhor vai dizer que 5 eram loucas e 10 eram prudentes. Mas o que era prudente e o que era louca para o povo daquela época? Loucas, igreja. Essa palavra, quando ela fala louca, significa aquela pessoa que ela está na igreja, mas ela não tem vida com Cristo. Não significa que você está na igreja que você tem vida com Cristo. Você pode estar na igreja, vestir a sua capa de crente, e aqui você passa algo que você não é. Quando você sai, você tira a sua capa e volta a cometer aquele mesmo pecado, viver daquela mesma maneira. Porque é fácil, a gente consegue enganar o pastor, a gente consegue enganar os irmãos da igreja. Mas a Deus ninguém engana a igreja. Glória a Deus. Quando a gente fala dessa palavra, ela é uma palavra mais pesada. Porque fala de reino dos céus. E reino dos céus significa abdicar das coisas para nossos prazeres. Quando fala em reino dos céus, significa renunciar aquilo que o meu eu, que a minha carne anseia. Aleluia. Ei, em Mateus, capítulo 12, versículo 20, a palavra do Senhor diz: ei, louco, hoje vão pedir a sua alma e o que você tem a oferecer? Aleluia. Verdade. O que você tem a oferecer? Se Jesus pedir a sua alma hoje, o que você tem a oferecer para Ele, igreja? O que você tem? Devemos ter certeza da nossa comunhão com Cristo. Glória a Deus. Aquelas 5 loucas, elas eram noivas de Cristo, mas ela não tinha fidelidade com Ele. Ela se preocupava com outras coisas, porque ela se preocupava com coisas levianas que ela nem percebeu que faltou azeite na sua lamparina. Ela foi perceber quando já havia sido o clamor das meia-noite. Glórias a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que todas elas dormiram. O problema não é dormir, igreja. Dormir é uma defesa do corpo. Todos nós devemos dormir. Aleluia. O problema é saber como dormir, onde dormir, o tempo de acordar. Devemos saber disso. Sabe o que eu entendo com essa palavra? Que quando as 10 cochilaram, dormiram, e se ouviu-se o clamor, todas elas acordaram. E aquelas 5 loucas olharam para suas lamparinas e falaram: acabou a minha lâmpada, o meu azeite cessou. Me dai do seu, para que a minha se acende. E as prudentes falam: não, se eu dar para ti, irá voltar para mim. Então ninguém irá ao encontro do noivo. Sabe o que eu quero deixar claro aqui? Cuidado com as companhias que nós devemos andar. Sabe o que eu entendo com isso? Se as prudentes não fossem prudentes e tivessem cedido o seu azeite para aquelas loucas, todas elas se tornariam loucas e todas elas ficariam de fora das bodas do Cordeiro. Não deixe pessoas do seu lado tirar a sua intimidade com Deus. Não deixe as pessoas do seu lado tirar o seu encontro real com o Pai. Para que quando Cristo voltar, você consiga entrar e ceiar com Ele. Não devemos, igreja, escutar o que as pessoas falam. Devemos ser prudentes no mundo de loucos. Não devemos nos misturar. Nós moramos no mundo, mas não pertencemos a esse lugar. O crente, ele sabe se vestir, ele sabe se portar, ele sabe falar. Aleluia. Quem é crente, igreja, quando ela está lá fora, a pessoa reconhece de longe. A pessoa sabe que é diferente. Agora, quando você entra num lugar e sai despercebida, é porque algo está errado, é como o pastor falou, o diabo não incomoda quem já é dele. O diabo não incomoda quem já é dele, igreja. Sabe, as pessoas elas têm pregado hoje um evangelho que não é cristocêntrico, um evangelho que não foi Jesus que ensinou. É um
amor, Jesus é amor, porque o Pai é amor. Ninguém está dizendo, ninguém discorda. Deus, Ele é rico, longíssimo, Ele é maravilhoso em amor, mas Ele não é só isso. Sabe por que eu entendo? As pessoas hoje em dia perderam a majestade e a reverência com o nosso Pai. Você não consegue mais pegar um louvor hoje e louvar Ele da maneira sem adulterar a letra. É um você. Que falta de respeito que é essa? É verdade, Deus. Eu lembro que quando era criança, minha mãe chamava minha atenção. Eu falava, porque você? Ela me corrigia na hora. Ela falava, você não, mas senhora, eu não sou sua amiga. Tenha respeito para falar comigo. Se para nossa mãe a gente tem que falar senhora, senhor, por que para Deus é você? Aleluia. Eu não venho dizer porque eu tenho intimidade com o Pai. Isso não é intimidade, isso é falta de respeito, é falta de reverência. Aleluia. Devemos tratar Deus como o santo que Ele é. Ele é santo, 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 3 vezes santo. Essa noite, igreja, o Senhor é nosso Pai, é nosso Senhor. Ele é o nosso Rei, o nosso Criador. Ele não é você. Aleluia, é verdade, Deus. Ele é tudo aquilo na nossa vida. Não podemos perder essas simples coisas, porque isso faz com que nós esfriemos cada dia mais. Não devemos chamar o nosso Pai, o nosso Criador, que desceu do céu, se sacrificou por mim, porque você morreu naquele madeiro de você. Se você acha que chama um desconhecido, alguém da rua, devemos ter respeito. Devemos saber respeitar quem merece respeito. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. É um evangelho que é pregado hoje, igreja, um evangelho sem renúncia. Eu vi um post no Facebook esses dias, onde estava assim, me diz o motivo por que você se afastou da igreja. E eu vi mais um detalhe, né? E lá estava, porque eu me decepcionei com o pastor. Porque eu só pedia dinheiro. Porque lá é falsidade. Sabe o que eu entendi com aquilo? É muito fácil a gente culpar os outros e não a si mesmo. Se quem sai da igreja é porque nunca esteve firmado com Cristo, o pastor decepciona. Ele é humano. Não devemos esperar a perfeição do homem. Mas agora, se você se decepciona numa igreja, não é motivo de você sair do caminho de Deus. Procura outra igreja. Aleluia. Se você está confirmado em Cristo, não é a decepção do pastor que vai te fazer afastar do verdadeiro caminho, que é a verdade, a vida é Jesus. Porque é muito fácil, igreja, a gente culpar o pastor. Porque o pastor só pede dinheiro. A obra assim não tem como. Tudo aí está caro. Consumimos energia, o ventilador, consumimos a água, a vassoura para limpar essa igreja. Está suja, deitou muito. Amanhã vai ter que lavar, minha mãe vai ter que limpar. Vai ter que lavar, com certeza. E o sabão. Isso não cai do céu. Não é nada que cai do céu. Tudo requer material, igreja. Verdade, Deus. As pessoas aí gastam dinheiro com futilidade, gastam com bebida, coisas tão banais, mas quando é para ajudar a obra de Deus, coloca entendimento. E eu entendo, igreja, que nós devemos colocar Cristo na nossa vida como prioridade. Aleluia. Isso eu falo para mim também, porque muitas das vezes eu não tenho colocado Cristo como prioridade na minha vida. Eu não tenho dado muitas das vezes a importância que Deus ele tem que ter na minha vida e na vida de cada um, igreja. Essa noite a gente vai seguir o Evangelho, um Evangelho de verdade, aquele Evangelho que Jesus nos ensinou, um Evangelho com renúncia, com abdicações, não é um Evangelho só de amor. Porque o que você mais escuta é Jesus é amor. Ninguém está falando que não. Tem um jovem, ele era homossexual, hoje ele é obreiro da casa do Senhor, glórias a Deus, Emanuel é o nome dele. E você vai ver os comentários no vídeo dele. Volta, Kate Marques, que era o nome de você. Volta. Se Jesus te ama mesmo, por que se Jesus te ama do jeito que você é? Não é desse jeito, igreja. Jesus ele não é do jeito que nós somos, não. Nós devemos nos cuidar da maneira dele. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Para estar conosco, a gente não aceita uma pessoa de qualquer jeito, não é? Para andar do nosso lado. Nós não deixamos nossos filhos se comportar de qualquer maneira, nosso esposo se comportar de qualquer maneira. Eles não têm que andar de um jeito para andar do nosso lado. E por
que Cristo, Deus aceita a gente de qualquer jeito? Imundo, imundiçado, sujo, com aquele pecado. Então quer dizer que Deus é um lixeiro, Cristo aceita lixo? Deus não é não, Deus é um minerador, Ele pega um diamante e Ele lapida e deixa brilhando. Glória a Deus. E quando a gente estava no mundo, ninguém dava nada pra gente, mas Deus dava alguma coisa, até porque Ele deu a vida dele por nós. E quando a gente estava lá fora, o mundo olhava pra gente e falava, não tem mais jeito, não tem mais solução, mas Deus acreditou em nós. Deus, Ele falou, essa menina aí, ó, ela tem potencial. Ele tem potencial. E é pra mim que Ele vai trabalhar. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Não se importa com que as pessoas falem fora e não acreditam nesse evangelho que é só amor, porque não é só isso. Vamos ficar imaculados como essas 5 virgens para Cristo, porque Ele vai chegar. Ele pode tardar, pode demorar, mas Ele vai chegar. E a palavra do Senhor diz que 1000 anos para nós é um dia para Deus. Um dia, se passou 2 dias para Deus só. O nosso tempo não é o tempo de Deus. E nós devemos, igreja, estar imaculados para a volta do nosso esposo. Nós devemos esperar Cristo de verdade, com o nosso coração aberto para Ele. Imagine, igreja, quando escutamos a trombeta, o som da trombeta, e a gente for bater na porta de Cristo, Ele fala, sai daí, aparta de mim que eu não te conheço. Imagina, igreja, imagina aquele ranger de dente. Mas por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Ei, deixa disso. O que não espera para fazer não espera para fazer o depois, o que você pode fazer hoje. Faça hoje. Nós devemos a hora que Cristo vai voltar. Devemos ter a certeza que não importa a hora que Cristo voltar, nós devemos ter a certeza que nós iremos com Ele. Porque senão não vale nada, igreja. Perdemos nosso tempo de estarmos aqui numa sexta-feira, num tempo desse. Não era melhor estar em casa? Se você não tem certeza da sua salvação, não devemos ter a igreja como obrigação de ir num lugar que a gente tem que ir, porque tem que ir, a gente tem que bater o nosso canto lá. Não é assim. Nós devemos vir para a igreja porque é aqui, igreja, é o hospital crente. Glória a Deus, aleluia. Aqui é a casa de Deus. É verdade. Aqui é a libertação, é a cura, tudo aquilo que você precisa, a casa de Deus é para você. Deus, Ele se molda a sua necessidade, Ele não se rotula, Ele é o sou. Eu falei isso numa pregação passada, Ele não se rotula, Ele é o sou. Ele vai ser o libertador se você precisa de libertação. Ele é o seu curador se você precisa de uma cura. Ele é o restaurador se você precisa de uma restauração. Ele é tudo aquilo que você precisa. Não precisamos procurar em lugar nenhum. Não é como as outras religiões que tem um Deus para cada finalidade. Nós temos um Deus para todas as finalidades, porque Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus todo verdadeiro, é o Deus todo criador. Não há nada acima de Deus. Deus, Ele está acima de tudo. A perfeição do universo não é nada comparada a Deus, igreja. Iremos morar toda a eternidade com Ele. Aleluia, creio. E a palavra do Senhor vai dizer que essas 5 loucas saíram para comprar o seu azeite, mas sabemos que o Espírito Santo não se compra. O Espírito Santo, igreja, não é comprável, não é negociável. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus ele se sacrificou, Ele falou que Ele ia, mas Ele deixaria o Consolador conosco. O Consolador é o Espírito Santo. E Ele mora dentro da gente. O Espírito Santo poderia morar num hotel mais caro, no maior palácio, em qualquer lugar grandioso, mas Ele escolheu morar dentro de mim, dentro de você. Glória a Deus. Ei, Deus, Ele nos escolheu e não foi por causa, sim por cabeça. Todos que estamos aqui essa noite é porque Deus te encontrou marcado conosco. Glória a Deus, Deus, Ele tinha um encontro marcado conosco porque nada para Deus é vão. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Se você está aqui é porque Deus Ele quer falar algo no seu coração. E abra seu coração, abra seus ouvidos para
maioria das vezes é igual Jesus tem, é igual acho que a igreja de Laodiceia. Eles colocaram Jesus para fora da igreja e Jesus estava batendo, para que alguém ouvisse, abrisse a porta e ele entraria e cearia com aquela igreja. Essa noite eu quero falar, igreja, não coloque Jesus para fora do seu coração. Não endureça o seu coração. Porque a palavra do Senhor diz que no final dos tempos pediriam sinais, mas não haveria a não ser do profeta Jonas. E nos finais dos tempos, o coração e o amor se esfriaria, é o que vemos hoje. É pai matando filho, é filho estrupando mãe. É aquela atrocidade, igreja. Você acha que o amor não se esfriou? Você acha que o amor não se esfriou, igreja? É só olhar para fora, o caos que o mundo está. O mundo está pegando fogo. A gente olha para fora, a gente vê uma neblina de fumaça e você acha que Cristo não está voltando. Essas pessoas aí fora, elas não estão percebendo que o noivo ele já está anunciando a volta dele. Glória a Deus, aleluia. Em 1 Pedro, a palavra do Senhor diz que se Jesus não voltou ainda é porque ele está esperando mais arrependidos para vir com ele. Até a demora de Cristo é uma segunda chance para nós. Estamos vivendo na era da graça, igreja. E essa era vai se acabar. Essa era vai se acabar e não sabemos quando. Sabe o que eu entendo com essa palavra? Essa palavra me faz voltar no início. Essa palavra me faz voltar no início e Noé. Deus falou para Noé construir uma arca, 2 medidas, deu um tipo de madeira, deu tudo, as instruções para Noé. E falou, Noé, constrói essa arca, Noé. E prega, porque eu vou derrubar uma grande chuva, eu vou destruir essa terra, Noé. Noé passou 100 anos construindo aquela arca, 100 anos, ele passou 100 anos pregando, e sabe que as pessoas passavam e falavam para ele, você é louco, Noé, você é louco, que chuva é essa, Noé? Vai chover tanto para levantar essa pesada arca e vai acabar com uma raça humana? Você é louco. Quem está te chamando de louco aí fora? As pessoas nos chamam de louco e glórias a Deus por isso. Mas quando Deus falou, Noé, entra na arca com a sua família, somente a família de Noé, ninguém deu crédito para Noé em 100 anos, passou gerações e ninguém deu crédito, chamando ele de louco. Choveu, igreja, por 40 dias e 40 noites e a raça humana foi extinguida. Sabe o que eu entendo com isso? Que no grande dia não podemos, e não nem terá como as pessoas dar aquela desculpa, eu não sabia, ninguém pregou para mim, ninguém falou de Cristo para mim, eu não sabia quem era ti, Senhor. Senhor, eu nunca ouvi falar do seu nome. Não vai haver isso, igreja, porque a palavra do Senhor vai dizer que Jesus vai voltar quando todos os ouvidos, todos os olhos, todos os ouvidos escutarem o amor do nome de Deus. Então não há justificativa. E essa igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus, irá reinar com Cristo. Eu creio, aleluia, Senhor. Porque é igual o logo da igreja fala, mais que salvos, mas sim vencedores. Aleluia. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que ouve o seu clamor à meia-noite. À meia-noite, igreja, ouve o seu clamor. E todas elas acordaram, umas assustadas, outras não. E quando aquelas loucas, igreja, se deparou que nas suas lamparinas não havia o azeite, imagina o desespero. Imagina o desespero delas, igreja, porque elas foram correndo comprar o azeite delas. E quando elas voltaram, a porta já tinha se fechado. E assim, prudente, já tinha casado com Cristo, já estava ceando, reinando, vivendo. E elas estavam batendo ainda. E elas estavam batendo. Aqui em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. A palavra do Senhor diz: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e feiticeiros,
homicidas e idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. E Jesus enviou o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. E vou dizer, raiz da geração de Davi, resplandece estrela da manhã. Olha que passagem linda, igreja. Eis que cedo venho e trago o meu galardão. Devemos nos lavar, nos limpar com o sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Aquele sangue que foi derramado no madeiro para nós nos lavarmos com ele, com a santa palavra de Deus, igreja. Glórias a Deus, aleluia. Essa palavra é muito bonita, eu gosto muito dela, porque ela fala de reino dos céus. A gente fala tanto em salvação, porque esquecemos do reino de Deus. Não que salvação não seja importante, mas é importante de todas, igreja. Mas devemos lembrar de reinar com Cristo. Porque Jesus se sacrificou para a gente e nós iremos reinar com Ele, igreja. E assim cearemos na mesma mesa que o Pai. Ele prometeu isso. Jesus ele nem está ceando, só esperando nós para cearmos com Ele. É uma promessa que Ele fez para mim, fez para você. Olha que Pai amoroso. Que Pai cuidadoso, igreja. Essa noite iremos sair daqui, levamos a palavra de Deus mais a sério. Deus como prioridade no nosso coração. Vamos viver o Evangelho com renúncia, porque o Evangelho tem renúncia. Aleluia. O Evangelho ele é pesado sim, mas com Deus tudo fica leve. Aleluia. Deus ele fica tudo leve porque Ele tirou todo o fardo das nossas costas e pôs na dele. E que essa noite nós venhamos segurar na mão de Deus e caminharemos com Ele para a árvore da vida. Porque o que Ele falou aqui em Apocalipse 22, capítulo 12. E a palavra do Senhor diz que Jesus ele é a verdade e a vida. E não há como ir ao Pai a não ser por Ele. Glória a Deus, aleluia. Jesus ele já nos mostrou o caminho, só basta nos trilhar. Sabe o que eu entendo? Porque quando fala em porta estreita e porta larga, a gente acha que a gente vai trilhar. Iremos passar pela porta e lá iremos encontrar o Cristo, mas não é assim. Muito tempo atrás, o pastor falou que passarmos pela porta demoramos 2, 3 segundos. Se você for lerdo, você demora 3 segundos, mas se você for rápido, passar pela porta não é o problema é caminhar. Que a gente quer passar pela porta estreita e vamos caminhar ao encontro do noivo. Aleluia. E o caminho é Cristo, Ele é a verdade, é a vida. Amém. Jesus, Ele é tudo na nossa vida, igreja. Glória. Ele tem que ser o nosso primeiro pensamento a levantar e o último a dormir. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje para Cristo. Glória a Deus. De novo essa pergunta. Se Jesus voltasse amanhã, o que você faria de diferente hoje? Aleluia. Você faz essa pergunta todo dia. Todo dia. Se Jesus voltar amanhã, eu vou me limpar hoje. Aí outro dia você fala, Jesus vai voltar amanhã. Limpa mais um pouco. Ah, Jesus vai voltar amanhã. Mais um pouco. Glória a Porque Deus. tudo é um processo, igreja. Tudo é um processo. Eu já conheci muita gente que eu falava assim, mas por que você não está na igreja? Sabe que elas respondem? Porque eu estou esperando me limpar. Sabe o que eu tenho para falar? Não vai entrar na igreja nunca, porque ninguém tem poder para se limpar. Se você consegue se limpar, você não precisa de Cristo. Quem nos limpa é Jesus, quem nos molda é Jesus, quem nos transforma é Jesus, quem nos liberta é Jesus. Ei, se você fuma, venha fumando. Se você bebe, venha bebendo. Se você xinga, venha xingando, mas venha para Cristo. Aleluia, Senhor. É Jesus que vai te limpar. É verdade. Ei, nós não temos forças. Somos incapazes, somos fracos, quebrados. É Jesus que nos torna fortes. E é somente com Ele. Ei, venha do jeito que está. É Jesus que vai te limpar, igreja. É o Espírito Santo que vai te mudar, que vai te convencer. É Jesus que vai te limpar, vai te lapidar e vai te deixar da maneira que Ele quer. Nem que demore uma vida inteira, mas que no seu último suspiro você esteja impecável do jeito que Cristo quer que você esteja. Nem que você demore a vida inteira, igreja. É melhor uma vida com Cristo, tentando e acertando, do que uma vida no mundo fracassando no caminho. É verdade.
Ninguém aqui nessa igreja perfeita, é somente Cristo. Mas Jesus fala, vem como está. Aleluia. Lucas 15, filho pródigo. Aquele filho, ele era limpo, tinha comida, tinha bebida, tinha as melhores roupas, os melhores sapatos na casa do pai. Então ele não estava bom. Ele falou, pai, vende sua fazenda aí, eu quero a minha herança. E sabe o que vale ressaltar? Que não existe herança de gente viva. Aquele filho não tinha direito a nada do pai, porque o pai estava vivo. Ele matou o pai dele no coração naquele momento. E o pai dele não segurou ele, vendeu. E deu a parte para o filho que ficou e para o filho que foi. E o filho que foi, todo mundo sabemos a história, gastou com prostitutas, com bebidas, com falsas amizades. E quando acabou todo o dinheiro dele, ele virou cuidador de porco e ele não tinha o que comer, ele sentia vontade de comer as bolocas do porco. E sabe o que ele fez? Sabe o que ele pensou? Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá eu tenho comida. Ele não pensou, não, primeiro eu tenho que me limpar, eu tenho que voltar a conquistar o meu dinheiro, eu tenho que parar com isso, parar aquilo, porque só assim meu pai vai me aceitar. Não foi assim. Ele somente se levantou na sua imundície, caminhou, e sabe o que o pai fez? Estava de braços abertos esperando ele. Glória a Deus. E quando o pai viu aquele seu filho todo sujo, espancado, humilhado pelo mundo aí fora, pelas coisas malignas, pela vontade humana, sabe o que o pai fez? Limpou ele, colocou um anel, que significa poder, vestiu ele com vestes brancas, calçou ele com o melhor sapato, matou o melhor cordeiro cevado. Deus maravilhoso. Sabe o que é isso? O cordeiro cevado significa Jesus. Ele matou por sacrifício de mim, por sacrifício de você. E aquele pai significa Deus. E aquele filho rebelde significa eu, significa você. E aquele cordeiro significa Jesus. Ele se sacrificou para comemorar a nossa volta. É pelo sangue de Jesus que temos o privilégio de estarmos aqui. Estamos na era da graça, onde tudo é possível, tudo é real, igreja. Podemos adorar o nome de Deus em livre, espontânea liberdade. Mas não vai chegar um momento que não podemos mais falar o nome de Deus. Vai chegar um tempo que a gente não vai poder mais adorar a Deus. Vai ter que adorar por Ele. Então adore a Deus agora que você pode. E quando você não puder, você vai adorar a Deus assim. Vai fazer como Daniel, nem que você seja jogado na cova dos leões. Nem que você seja como Cedraque, Abednego, jogado na fornalha. Você vai adorar o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Porque Paulo já disse: morrer é lucro, viver para Cristo maravilha, mas morrer é lucro. Sabe por quê? Morrer não é o fim. Morrer é um alívio para a nossa alma, igreja. Glória a Deus. Quem se importa em morrer se nós sabemos que Ele temos uma vida inteira de eternidade com o nosso Pai? Glórias a Deus. Vamos colocar de pé? Essa noite iremos fazer como essa parábola das virgens, mas vamos nos espelhar em assim os prudentes. Vamos manter a nossa lamparina, o nosso azeite transbordando, e quando Cristo voltar, nós iremos iluminar o nosso caminho e iremos ao encontro do Pai. Receba o pastor palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus, aleluia. Que palavra poderosa, né? Irmãos, essa palavra vem de encontro àquilo que eu falei antes. Você precisa ter a noção dos fundamentos da sua fé. Mateus 28, Jesus disse assim: ide pelo mundo, pregai o evangelho do reino. Quem crê será salvo. Jesus não veio inaugurar uma religião, ele veio inaugurar um reino. O reino dele. Reinar é governar. Nós precisamos aprender a governar a nossa vida. Quem vai aprender a governar aqui nessa terra vai governar com Deus, vai governar para Deus. Mas você precisa aprender a governar a sua vida, governar suas emoções, governar a sua vida. Por que tem tantas pessoas enfermas? Porque não conseguem